Nós começamos te contando que o gabinete de crise criado para dar apoio às investigações sobre os atos golpistas ocorridos na Praça dos Três Poderes se encontrou hoje e decidiu que os presos e apreendidos devem voltar aos seus estados de origem. O gabinete tem a finalidade de promover a estabilidade institucional no Brasil, coordenar as atividades administrativas não afetadas pela intervenção federal, bem como prestar apoio às medidas requisitadas pelo interventor na segurança pública do Distrito Federal, Ricardo Capelli. Durante o encontro para alinhamento de medidas, foi anunciado que as audiências de custódia dos detidos nos atos golpistas devem terminar nos próximos 2 dias. Com isso, os paranaenses envolvidos nos atos antidemocráticos devem retornar para o estado e só aí será possível confirmar a identidade e a cidade de origem de cada um dos investigados nesses ataques. O procurador-geral da Ordem dos Advogados do Brasil, Ulisses Rabaneda, conversou com a repórter Camila Andrade e explicou como as autoridades vão trabalhar nos próximos dias. O fluxo das audiências de custódia, a previsão de que elas terminem já agora no próximo domingo. Com o encerramento das audiências de custódia, a previsão de começar a fazer o recambiamento dessas pessoas presas aos seus estados de origem. Evidentemente que aquelas que forem sendo colocadas em liberdade não serão recambiadas, mas aquelas que forem permanecendo presas serão recambiadas dos seus estados de origem, fazendo com que fiquem mais próximos da família, do advogado de sua confiança. Também a criação desse canal direto para esse tráfico de informações, porque hoje muita informação falsa, informação improcedente que circula. Esse grupo vai fazer com que a própria ordem tenha informação que seja verídica, seja correta e possa transmitir isso para a advocacia, para a sociedade. Olha só, até o momento foram exonerados 2 servidores públicos paranaenses por participar desses atos golpistas. Além deles, outras 10 pessoas tiveram seus bens bloqueados após identificadas como financiadores dos atos golpistas. Os paranaenses envolvidos são, vamos lá a lista, hein? Wanderson Alves Nunes, de Francisco Beltrão, Stefanos Alexandro Franca Nogueira, de Ponta Grossa, Adriano Luiz Cance, de Cascavel, Ruth Machado da Silva, de Nova Londrina, Marcelo Panho, de Foz do Iguaçu, Pedro Luiz Curunque, de Londrina, Leomar Schinemann, de Guarapuava, José Roberto Bacarim, de Cianorte, Adriane de Cássia Schmatz Hagemann, de Realeza, e Ademir Luiz Graef, de Missal, Mark. Já as empresas acusadas de financiar os ataques são o Sindicato Rural de Castro, a RV da Silva Serviços Florestais, em Pirei do Sul, e a Associação Direita de Cornélio Procópio. A produção do RN Opinião entrou em contato com essas pessoas e empresas paranaenses citadas, mas não obteve nenhum retorno até esse momento. O que chama atenção é o seguinte, que eu quero dar aqui as boas-vindas para a parte da esquerda, que agora está cobrando que os presos sejam tratados como presos, né? A gente não via isso nunca. Então, bem-vindos, presos têm que ser tratados como presos, dentro da lei, obviamente, né? Com os direitos garantidos pela legislação, mas como presos. Não tem que passar a mão na cabeça de ninguém que faz coisa errada, não. E a gente conversa agora com a repórter Camila Andrade, direto de Brasília, para repercutir essas prisões e tudo que está acontecendo por lá. Boa tarde, Camila. Os investigados seguem presos no ginásio da Polícia Federal? Boa tarde, Mark, escola, todo mundo que está nos acompanhando. Sim, essas audiências de custódia ainda estão acontecendo, então algumas pessoas ainda não foram encaminhadas, né, ou liberadas ou então encaminhadas aos presídios aqui de Brasília. Lembrando que os homens estão sendo encaminhados para Papuda e as mulheres para a penitenciária Colmeia. Como vocês ouviram aí nessa entrevista que foi feita mais cedo, logo após essa reunião do Comitê de Crise, uma reunião que foi convocada inclusive pela governadora em exercício aqui do Distrito Federal, a Celina Leão, aconteceu no Palácio do Buriti, que é a sede do governo do Distrito Federal. Existe um grande esforço, então, para que toda essa solução tenha uma resolução mais rápido possível, um encaminhamento. São mais de 100 juízes federais que estão envolvidos nesse trabalho das audiências de custódia, também procuradores, promotores, só que ao longo do dia o trabalho que é feito não é resolutivo, ou seja, eles não conseguem, depois dessa audiência, já definir o caminho de cada um dessas pessoas, né, que estão detidas. Lá, depois dessa análise prévia, dessa triagem, com a coleta em vídeo, inclusive, desses depoimentos, a análise de tudo que eles têm ali de materialidade, esse volume do dia é encaminhado, então, ao Supremo Tribunal Federal, e é lá que é feita a análise de caso a caso para saber qual vai ser o encaminhamento de todas essas pessoas. E por quê? Justamente para que possa ter um único parâmetro de análise. A dúvida ou o medo era que, por exemplo, um juiz
ao se deparar com um detido que fosse uma pessoa com uma saúde debilitada, sei lá, que tivesse, por exemplo, com câncer, poderia liberar essa pessoa, então, com base nesse argumento, e um outro juiz que pegasse ali a análise de um caso de uma pessoa numa situação similar, poderia determinar pela prisão. Então, para ter ali o mesmo parâmetro de análise, justamente porque eles não tiveram muito tempo de alinhamento, essa análise final depois desse dia de audiências, ou seja, com muitas pessoas sendo ouvidas, muitos documentos sendo analisados, é feito no Supremo Tribunal Federal. Então, a expectativa é que esse mutirão, que já vem acontecendo há alguns dias, seja encerrado até o domingo, com todos os encaminhamentos. Então, as pessoas que serão liberadas, as pessoas que ficarão detidas esperando, então, por esse julgamento, mas o que já se sabe é que a ideia é que depois disso elas sejam recambiadas para os seus estados, então sejam transferidas para presídios em seus estados. A gente sabe que o Paraná está entre os estados que mais levou, né, mais trouxe pessoas aqui para Brasília e que, portanto, mais tem pessoas também detidas. Agora, é preciso também aguardar para saber, de fato, qual vai ser esse encaminhamento, porque mesmo aquelas pessoas que forem liberadas, elas vão ter medidas cautelares, muito provavelmente, porque, como eu já expliquei, inclusive, em outra ocasião, a gente tem um exemplo recente, que foi o dia 12 de dezembro aqui em Brasília, também teve ali um descontrole, né, com invasores ao prédio da Polícia Federal, e o que a gente viu foi que depois de 17 dias de investigação, a polícia deflagrou uma operação e cumpriu 11 mandados de prisão, além de 21 mandados de busca e apreensão. Por quê? Eles fizeram análise das câmeras de segurança, de tudo que tinha ali de prova das pessoas que postaram nas redes sociais que estavam naquele momento de invasão, ou seja, que cometeram crimes, lembrando que eles inclusive incendiaram ônibus e também carros, eram pessoas que estavam no QG também em frente ao Exército aqui em Brasília. Mas só foi depois dessa análise que eles conseguiram identificar 40 pessoas que participaram efetivamente dessa ação, e depois dessa identificação é que foi feita, então, essa análise individualizada. É preciso saber o que cada um fez, então, qual que é a participação nesses crimes todos que foram cometidos, para que, então, seja imputado esse crime e eles possam ter esse mandado de prisão decretado. Nesse caso, as pessoas já estão detidas. Essa análise, né, essa audiência de custódia é um momento importante, mas muitas das provas vão ser analisadas posteriormente, então é por isso que elas vão ser transferidas, e mesmo aquelas que forem liberadas ainda vão ter, muito provavelmente, que responder ali, assinar por medidas cautelares que devem ser cumpridas, por exemplo, nos estados, então no Paraná, para que a polícia e a justiça consiga ter esse monitoramento até lá. Nessa reunião que aconteceu hoje, estavam reunidos não só a Ordem dos Advogados do Brasil, também aqui do Distrito Federal, Tribunal de Contas, o próprio Congresso, enfim, eram representantes de todas as entidades, de todas as instituições que, de alguma forma, estão nesse esforço agora, principalmente de investigação e de tentar identificar as pessoas que seriam responsáveis pelas cenas lamentáveis que a gente registrou aqui no último domingo. E o que a gente percebe é um grande esforço para alinhamento, para que se possa ter uma resposta à sociedade o quanto antes. Só para reforçar uma informação, você trouxe aí a descrição de como estão acontecendo as coisas, e tudo será centralizado no STF, é isso? Então, a audiência de custódia, que legalmente dá poder ao juiz daquele caso decidir o que fazer, esse poder foi transferido ao Supremo Tribunal Federal. Vai ficar concentrado lá a decisão de se a pessoa pode ou não ser liberada, é isso? Essa informação que foi dada a mim diretamente pelo presidente da Ordem dos Advogados aqui do Distrito Federal. Ele foi uma das pessoas que participou desse encontro, então, a primeira reunião desse gabinete de crise que foi instaurado aqui em Brasília. É uma situação muito atípica, Mark, não se tem nenhum precedente numa situação em que no país cerca de 1.200 pessoas tenham sido detidas numa mesma circunstância, no mesmo momento. Então, portanto, é um volume muito grande de pessoas para serem ouvidas, a se tratar de um mesmo caso. Por isso eles fizeram esse mutirão, essa convocação de muitos juízes federais para fazer essas audiências de custódia. E aí o que a gente tem é um procedimento que foge um pouco da regra, porque de fato quem deve fazer essa análise final, ou seja, decidir se a pessoa vai ou não ser liberada logo após a audiência de custódia, é o juiz que está ali fazendo a análise, inclusive escutando essas pessoas. Mas nesse caso em específico, como a gente está falando de muitas pessoas, o mesmo caso, e aí, para se ter um parâmetro de análise que seja uniforme, foi decidido que o caminho seja esse. Então, pelo que me foi explicado hoje pelo presidente da Ordem dos Advogados do Distrito Federal, ao final do dia,
todas as pessoas que foram ouvidas, então o resultado de cada uma das audiências de custódia daquele dia são encaminhados ao Supremo Tribunal Federal, e aí caso a caso tem essa decisão, se as pessoas serão ou não liberadas, e se serão liberadas, quais serão as medidas cautelares. No caso das pessoas que estão ficando detidas, a gente tem um encaminhamento sendo feito ou para a Puna ou então para a Colmeia, no caso das mulheres. Mas já há essa expectativa, como a gente ouviu aí nessa entrevista mais cedo, que essas pessoas sejam então recambiadas para os seus estados, mas é claro que a investigação por aqui deve seguir. Eles vão analisar, por exemplo, a coleta de dados. Hoje também aconteceu um encontro paralelo no Ministério da Justiça. O Flávio Dino fez ali o que nós jornalistas chamamos de quebra-queixo, né? Aquela entrevistinha ali, respondeu alguns questionamentos dos jornalistas na saída. Era um evento para homenagear as forças de segurança que agiram, então, para retomar esses prédios. E ele falou que ainda está sendo feita, por exemplo, a coleta de DNA. Eu estive no Senado essa semana e lá a gente consegue, inclusive, perceber ainda em vidros que não foram trocados, então quebrados, que tem a identificação de digitais. Esse trabalho de perícia está sendo feito pela Polícia Federal. Então, essas provas também vão ser importantes para incriminar ou não essas pessoas que estão passando agora pela audiência de custódia. Então, é uma etapa que, claro, é essencial. A gente lembra que, na verdade, o prazo para que ela seja feita é de 48 horas, mas justamente por conta desse volume muito grande de trabalho, uma situação completamente atípica, a gente tem algumas mudanças nesses protocolos. Não foge um pouco a regra, foge totalmente a regra, praticamente uma inovação jurídica. Uma audiência de custódia, em que o juiz não pode relaxar a prisão que não atenda aos requisitos legais, nem converter em preventiva, tampouco conceder liberdade provisória ou uma medida cautelar diversa da prisão, não serve para nada. O Supremo, mais uma vez, está concentrando todo o poder lá, né? O que é uma inovação no mundo jurídico. É isso, vamos ver como é que isso vai se dar. É importante que a investigação seja rigorosa, mas é importante também se seguir a lei, até para que essa investigação ali na frente não seja invalidada, escola. A gente vê muito isso no Brasil, muito. Olha a Lava Jato, olha a Monte Castelo. Eu posso falar que inúmeras operações de corrupção, inúmeros crimes que são cometidos e depois a pena é anulada por falhas processuais. Então é importante cuidar disso, inclusive já prevendo o futuro lá, para que esses presos de hoje, inclusive, não se beneficiem com erros processuais, viu, escola?